Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, e também em João, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Gênesis 1, versículo 1 e 2 diz assim. Vamos ler juntos? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Agora, vamos ler juntos também João capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Ficou tão bonito que eu quero ler junto com os irmãos também esse texto. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Amém. Que lindo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por essa leitura bíblica, que nós venhamos a compreender aquilo que lemos, ó Pai, e que venhamos entender a Tua mensagem, a Tua palavra aqui nessa noite, para crescimento e glória do Teu nome, ó Pai. Assim nós queremos Te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse último final de semana de novembro que nós estamos, último dia, e agora os 4 próximos domingos de dezembro, nós vamos estar falando sobre Emanuel, que vence as nossas batalhas. Esse Deus Emanuel, esse Deus conosco, que está ao longo da história caminhando e fazendo com que nós o conhecemos, né? Ele o tempo todo conosco na história, não somente um momento. Então a gente não pode olhar para Jesus como algo que aconteceu em um tempo da história. E ali teve uma intervenção divina naquele período ali, entre 30 e 33 anos ali, da existência de Cristo, e aquilo ali acabou-se. Cristo fez aquilo e pronto. Não. A gente olha para o longo da história e vê essa intervenção divina o tempo todo. É Deus se relacionando, é Deus conosco. Então a importância de perceber e contemplar esse Deus na história, esse Deus pessoal e a Bíblia sendo vivida na nossa vida, que é criada e regida por esse Verbo, pelo Logos. Então nós devemos olhar para a história e não ver somente um Jesus que marcou a história, mas contemplar um Jesus que estava desde o princípio, antes mesmo da criação, antes mesmo da existência, antes mesmo de tudo ser criado, a existência dele já existia. Então, contemplarmos isso é o nosso papel, ver esse Criador em toda a história, esse Logos, esse Verbo que se fez carne, mas que se revelou e que se apresentou nas nossas vidas. Então o Emanuel e a necessidade de contemplação, de olharmos e vermos Deus o tempo todo na história, né? Então Emanuel significa Deus conosco. Ele está presente em toda a história e não apenas em um momento, como falamos.
Então essa percepção e essa contemplação de Deus em toda a história, ela traz uma percepção a respeito de Deus, de quem é Ele. Para conhecer o Emanuel, é necessário perceber e ver Deus em todo o tempo. Esse Emanuel, esse Deus conosco, esse Deus da história, é o Deus que o tempo todo está na história. E não é somente conhecê-lo, mas é se relacionar. Nós temos um exemplo, de vários exemplos bíblicos. Nós temos o exemplo de Moisés. Moisés foi um homem que foi criado por sua mãe até os 12 anos. E o tempo que ele teve com sua mãe, ele foi ensinado a respeito de quem era Deus, as suas raízes, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas Moisés, ele precisou passar 40 anos no deserto para poder contemplar esse Deus Emanuel, para poder obedecer a esse Deus que está conosco, que intervém na história e que libertou o seu povo ali da escravidão do Egito. Então Moisés, ele conhecia tanto Deus que rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó e abriu mão de todo o conforto, todos os ensinamentos do Egito, por causa do conhecimento que ele tinha a respeito de Deus. Mas o conhecimento a respeito de Deus não bastava para libertar o povo. Ele ainda saiu dos palácios e matou um egípcio. E no outro dia, o próprio povo chegou para Moisés e disse: quem te instituiu juiz entre o nosso povo? Vai nos matar feito você fez com o egípcio? Então somente o conhecimento a respeito de quem é Deus não nos traz um relacionamento com Deus. O próprio Tiago diz no seu livro: você conhece a Deus muito bem, o Satanás conhece e teme. Mas nós precisamos não só conhecer a Deus, mas se relacionar com esse Deus. Então Moisés precisaria mais do que conhecer a Deus para libertar o seu povo do Egito. Ele precisaria ter intimidade com esse Deus. E Deus não estava com pressa. Deus tinha o seu tempo para libertar o seu povo. Imagine você passar 40 anos no deserto. Você já até esqueceu que um dia matou um egípcio, que um dia quis libertar o povo. Mas Deus não esqueceu. E Deus estava preparando Moisés no deserto, em um lugar totalmente diferente de onde ele cresceu, de onde ele passou seus primeiros 40 anos. E esse deserto, ali, naquele momento, como um dia despretensioso, como um dia qualquer, um dia como ele fazia todos os dias, sair com as ovelhas do seu sogro. E naquele dia, Moisés tem um encontro com Deus, em uma sarça que comumente no deserto se via queimando, mas dentre todas as sarças que ele viu queimando, aquela não se consumia. Aquela era diferente de todas as outras que ele já tinha visto. E Moisés foi até ela, e dela saiu uma voz que dizia assim: Moisés, tire as sandálias, porque onde você está pisando é terra santa. Não que a terra, a areia ali do deserto seria santo, mas a presença de Deus santifica o lugar. Então Moisés, ele precisaria tirar os seus apetrechos, as suas sandálias, para chegar até a presença de Deus, e ali Moisés poder conhecer a Deus e entender que através do relacionamento dele com Deus, a obediência dele ao Deus Emanuel que intervém na história, a obediência de Moisés, a ordem de Deus libertou um povo.
E não o conhecimento que Deus tinha a respeito de Deus libertou o povo, mas a obediência. E a obediência vem por meio de relacionamento. Eu não obedeço a quem eu não conheço, eu obedeço a quem eu conheço. E Moisés precisava, porque primeiro, com Deus, eu tenho intimidade com Deus para poder conhecê-lo. Eu não conheço para ter intimidade. Eu preciso ter intimidade com Deus para conhecê-lo. Então Moisés, nesse tempo, ele vendo aquilo, declarou ser o dono da história de Moisés, tirando tudo que ele tinha. E o texto traz esse relacionamento, esse entendimento desse relacionamento de Moisés com esse Deus que intervém. Jesus, ele é o Deus Emanuel. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 20, vem o anjo disse a José a respeito da profecia do Emanuel, do Deus conosco. É esse Deus que foi profetizado no Antigo Testamento e estava sendo revelado ali na história. Então, nós precisamos entender aqui em Gênesis capítulo 1, esse Deus, no princípio criou Deus. Então, essa palavra aqui, criou, significa bará, né? Bará no hebraico, e que quer dizer assim, que diz, bará diz criar, moldar, formar, moldar, dar forma, a criar, né? Então sempre tem do Deus como sujeito, referindo-se ao céu e à terra, referindo-se ao homem individualmente, né? Então, novas condições e circunstâncias. Então, nosso Senhor Jesus não é o Baré, né? Que é o que? É esse Deus que cria, Bará, que é o Deus que cria, é o Deus que está criando. Ele não criou a história e deixou a história seguir o seu rumo, o seu propósito, o seu destino. É o Deus que Bará, é o Deus que está criando, é o Deus que está conduzindo a sua criação, é o Deus que tem o controle sobre a sua criação. E é tanto que João vai reafirmar isso lá, dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e aí no versículo 3 ele diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, nada do que existe foi feito fora de Jesus. Você vive um mundo criado por Deus. Você vive no mundo de Deus. Agora há os que se rebelaram contra essa criação e vivem nas trevas e não vivem na luz. E esses que vivem nas trevas, eles olham para a história de Deus e querem negar o tempo todo o Deus da história, o Deus que está conduzindo toda a história. E com isso Deus, ele é o Deus Emanuel, é o Deus que está conduzindo toda a história. E nessa história há o povo que anda na luz, que reconhece esse Deus como o Criador, o Redentor, o que está conduzindo a minha e a sua vida, e aqueles que estão em trevas, que negam a existência e que se apoiam nas filosofias, na sociologia, na ciência, para negar o próprio Deus e para que ache na história a vítima. Então, a versão bíblica da história, olhar a história, é preciso olhar para a história como uma lente, um viés bíblico, a lente bíblica. Isso se chama uma cosmovisão. Então a Bíblia é a partir da revelação de Deus, Deus se revelando, Deus se apresentando conosco. Então nós não conseguiríamos conhecer a Deus se Ele não tivesse se revelado. Nós não conseguiríamos. Era impossível conhecer a Deus se Ele não tivesse se revelado na história.
se ele não tivesse se manifestado com sua glória, se apresentado ao homem, porque a própria palavra diz: não há quem busca a Deus, não há nenhum sequer que busca ao Senhor, todos se desviaram, todos pecaram, todos estão destituídos dessa glória. Então, a revelação de Deus nós conhecemos a partir de Deus, ou senão, caso contrário, será vista com um olhar ideológico humano. Então, ou eu vejo o Senhor a partir de Deus, a história a partir de Deus, esse Deus que se revelou na história, ou eu olho para a história com viés ideológico. Eu conto a minha versão da história. A história passa a ser aquilo ao meio onde eu vivo, as crenças que eu acredito, e não um soberano que está acima sobre todas as coisas. E quando eu não olho na perspectiva de Deus, eu olho no olhar ideológico, humanamente, o que pode levar à perdição. Então a história bíblica começa com: e criou Deus o céu e a terra. Ele criou todas as coisas para a nossa existência. Ele criou o tempo e o modo de todas as coisas existirem. O tic-tac da vida foi criada por Deus. O sol, a lua, as estrelas, as estações do ano, tudo que é necessário para a existência do homem. E o homem foi posto na história não porque estava faltando alguma coisa, porque todas as coisas foram criadas e ela existia em Deus. Deus dava vida à sua criação pelo verbo, por aquilo que ele é. Mas por amor, Deus criou o homem. E esse homem foi constituído com o sopro divino, o sopro que nos dá vida, que nos traz a existência. Diferente de todos os seres criados, nós temos o sopro de Deus, e esse sopro que dá vida e nos faz imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos, quem criou a história foi quem morreu nela para redimir a sua criatura. Então, esse Deus que criou todas as coisas e soprou no homem, foi o mesmo Deus que morreu antes mesmo da criação da história, por esse que ele soprou, por esse que ele morreu para dar vida. Então, quando nós olhamos na história, nós não conseguimos entender racionalmente o amor e criação da existência de todas as coisas, mas quando nós contemplamos e olhamos para esse Deus Criador, poderoso, que quando contemplamos a complexidade de todas as coisas, a complexidade que é a existência do homem, da natureza, de toda a existência, nós só podemos olhar e nos apaixonar por esse Deus, que mesmo sabendo de tudo o que iria acontecer, Ele nos criou e Ele morreu por nós. Então, olhar para esse Deus é contemplar tudo e não ao mero entendimento. A história de Deus se tornou a história dos homens com o tempo e o espaço. Então, esse conceito de Bará, da criação, que Deus criou todas as coisas, e uma cosmovisão bíblica, é a palavra que traz esse movimento à existência, onde as coisas funcionam, onde o tempo acontece, onde o modo das coisas existirem existe. Então, Deus é esse Deus que cuida de todas as coisas. Então, essa cosmovisão, se a pessoa não consegue ver sua história na história de Deus, só resta, como eu disse, as ideologias. E o que são ideologias? Ideologia é um conjunto de ideias. Eu me reuni com pessoas que pensam igual pensam e agem igual a que eu penso e ajo também. Então é um conjunto de ideias que formam, e essas ideias, elas negam a existência de um Criador, uma existência de um Deus que faz todas as coisas funcionarem, porque nós somos, a nossa história e a história da vida
ela é feita de fatos. Se você for contar a sua história, você não vai lembrar da sua história minuciosamente das coisas que aconteceram. Eu não consigo contar 16 anos de casados que eu tenho com minha esposa. Eu não consigo relatar cada minuto que eu tive com ela. Mas eu consigo me lembrar dos fatos importantes que mudaram a história do nosso casamento, que trouxe mais intimidade, que trouxe mais, que mudou o curso e a história do nosso casamento. Isso acontece na nossa vida. Na minha vida pessoal, eu tenho pelo menos 3 fatos na minha vida que mudaram a minha história, mudaram a minha vida, né? 3 coisas que aconteceram na minha vida e que mudaram completamente o rumo da minha vida. Primeiro foi um acidente de carro, que o meu pai estava na carroceria do carro que eu estava dirigindo, e eu bati de frente com uma D20 embriagado, e meu pai poderia ter morrido ali naquele acidente, e todas as 8 pessoas também que estavam atrás daquele mesmo carro poderia ter morrido, e eu também, porque eu estava sem cinto. E uma D20, vocês conhecem D20, é uma parede de aço, né? E ali, quando eu olhei para aquela situação, eu bêbado, meu pai na carroceria, eu sem cinto, sangrando, com o nariz sangrando, e o vidro quebrado com minha cabeça, e aquilo ali mudou o rumo. Uma outra situação foi uma traição. Eu estava noivo, eu era noivo de uma pessoa e essa pessoa me traiu. E aquilo ali doidou minha cabeça. Foi um momento muito difícil na minha vida. E não só antes de ser crente eu fui traído, mas eu fui traído por uma pessoa muito próxima a minha dentro da igreja também. Uma traição dentro da igreja também. E aquilo ali me feriu muito. Essa segunda não foi uma traição amorosa, mas foi uma traição de caminhada juntos, de caráter, de reputação, onde a pessoa veio atingir a minha vida com mentiras no meio da igreja. Então, quando eu olho para essas situações que marcam a nossa vida, tanto boas, eu contei aqui fatos não tão bons, mas que marcaram a minha história, nós olhamos para isso e podemos tomar 2 rumos aqui. Um no rumo ideológico humano é achar culpado. O que é que aconteceu? O que é que eu fiz? Como é que eu posso me vingar? Ou o que é que eu posso mudar? Por que aconteceu isso comigo? E eu começar a querer, por meio de tentativas, mudar essa história e fazer com que a história não aconteça novamente, mas pelo meu esforço ou pelo o que eu posso fazer com que as coisas possam mudar. Eu posso, a partir dessa história, me tornar uma vítima. Pode ter sido um abuso, pode ter sido uma violência, pode ter sido qualquer outra coisa que pode ter acontecido na sua vida, e isso pode fazer com que você pegue essas desgraças que acontecem e passa a ser uma vítima da sociedade, ser uma vítima da vida. Mas quando eu olho para essa história toda e olho para o Deus Emanuel, eu vejo o tempo todo Deus pondo a mão dele para mudar o meu caráter. Eu vejo na história e vejo o tempo todo Deus tendo o controle de toda a minha vida e de tudo que aconteceu nela, sem nenhuma coisa fugindo do seu controle. Então, eu não olho para a circunstância negando Deus da história,
mas eu olho para a circunstância e olhando Deus cuidando de mim o tempo todo. Mesmo em todo momento de traição, mesmo em todo momento de sua vida estando ali em perigo de morte, Deus conduzindo a sua história. É esse Deus Emanuel que não perde o controle de todas as coisas. Porque, feito João disse aqui, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele, e essa vida era a luz dos homens. Os que caminham na luz, os que caminham na vida, eles olham para Deus e veem que Deus não perdeu o controle da sua história, que Deus continua no controle e cuidando da minha vida e da sua vida também. Então, a redenção da história, a redenção de Deus nos seus fatos, ele faz com que, ao invés de você se sinta vítima e culpado, ele traz um relacionamento profundo com ele. Então, esses fatos marcantes, em vez de me distanciar de Deus, ele faz com que eu me aproxime totalmente de Deus. Então, a visão sem o Criador, se não for percebido o Bará, o Deus que criou todas as coisas, né? Criando a história nesses momentos que marcaram a nossa história, a pessoa, feito eu falei, ela apenas se vitimiza, ou quer achar na ciência, na sociologia, na história, o que é que vai acontecer com ele. Então, construindo uma vida alicerçada em fatos e acaso. Então, se eu olho para os fatos e alicerço a minha vida, eu vou atrás de outros fatos para que não se repita. Ou seja, eu vou criar os meus filhos diferente como meu pai criou. Eu vou ter um casamento diferente do casamento dos meus pais. Os meus pais se divorciaram, eu tinha 6 anos, então eu agora vou vigiar para que eu não faça o que o meu pai fez com minha mãe. E a gente vai alicerçando a nossa vida de acordo com fatos. E aí já diz Salomão que a vida é uma repetição das coisas que já foram. Elas acontecem porque já não há lembrança do que foi, e aí se repete. Então, eu não posso basear a minha vida e tentar mudar os fatos que aconteceram. Eu não posso tentar guiar a minha vida com os abusos que eu sofri, com as traições que eu sofri. Eu não posso agora taxar todo mundo porque uma pessoa crente, um pastor me traiu. Eu agora olhar para vocês agora todo mundo e dizer quem é que vai o próximo a me trair aqui. Porque é um fato. E quando eu penso e ando desse jeito, eu estou negando o Deus da história. E eu estou querendo conduzir a minha história para que não se repita o que a repetiu novamente. Então, a pessoa, ela, nesses fatos, e sua vida sendo guiada pelos fatos, a pessoa sentiria o direito de reclamar da história. E poderia criar uma teoria que negasse a existência de Deus, ou se tornar amarga por não achar o culpado. Então, nós começamos a ser conduzidos por esse fato. Eu vou ser alguém na vida porque eu cresci com meu pai dizendo que eu não era ninguém. Eu cresci, eu vim do nada e agora eu tenho dinheiro. Eu tenho um tio que saiu na década de 50, 60 ali para São Paulo ganhar vida, aquelas histórias de retirante mesmo, e hoje ele é um milionário em São Paulo.
e não sabe até hoje assinar o seu nome, porque logo ele casou e a esposa fazia tudo. Ele não sabe assinar nem o nome dele, porque ele disse: eu não quero assinar nem o meu nome, mas eu vou ter dinheiro. E hoje ele é milionário. Então, ele conduziu a vida dele toda nos fatos. Toda. Porque ele não quer repetir aquilo, não quer viver a vida que o pai viveu, a mãe viveu, e que quer dar outro tipo de vida para os seus filhos, para que ele não seja vítima da história ou da sociedade, assim como os seus pais foram. Não é isso que rege a minha vida ou sua vida, meus irmãos. Não é mostrar que eu posso fazer diferente, ou ter uma vida diferente, ou ser um marido diferente, ou ser uma esposa diferente, ou ser um filho diferente. Mas o propósito da minha vida e da sua vida é se relacionar com Deus. É confiar que Deus está conduzindo e contando toda a sua história. É você confiar que Deus está cuidando do seu casamento, Deus está cuidando dos seus filhos, Deus está cuidando de tudo que nós temos. Então é a libertação. À medida que a história pessoal é encontrada em Deus, a partir do momento que você se encontra em Deus, a partir do momento que você sabe que sua história está nas mãos de Deus, eu vou me libertando dessas histórias falsas, dessas provações e dessas coisas que se levantam, esses fatos que querem determinar quem nós somos. Mas quando eu me relaciono com Deus da história, eu vou me encontrando com esse Deus, eu vejo que minha vida se encontra no Criador de todas as coisas. A minha história está dentro. A minha história não está nos fatos. A minha história está no Deus. E ela é redimida. E ela é transformada. Ela é lavada pelo Verbo. Aquele que estava antes mesmo que o mundo existisse, sendo imolado, sendo sacrificado por causa da minha vida, por causa da minha história, por causa dos meus pecados, que transpassaram o seu corpo, e por causa desses pecados que transpassaram a Jesus, é o que nos faz agora vivermos uma vida na presença de Deus. E aí Paulo vai falar lá em Colossenses capítulo 3, nos primeiros versículos, Paulo vai falar assim: portanto, veja só o que Paulo vai falar: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, se você teve uma vida ressuscitada juntamente com Cristo, se você morreu com Ele e ressuscitou com Ele, Paulo diz assim: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Essa vida terrena não lhe pertence mais, mas as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita lá do céu de Deus. E aí ele diz aqui no versículo 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste. Veja só, Elinho, você morreu para aquele acidente, você morreu para aquela traição amorosa, você morreu para aquela traição daquele pastor, você morreu, aquelas coisas não lhe definem mais, você ressuscitou juntamente com Cristo Jesus. E a sua vida, pensai agora nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida, veja agora, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A sua vida está oculta, a sua vida não está exposta, a sua vida não está vulnerável a esse mundo, a sua vida não está pelas circunstâncias, a sua vida está oculta em Cristo Jesus. E ele diz aqui: quando Cristo, que é a nossa vida, que é o nosso Criador, que conduz toda a história, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em
Em quê? Em quê? Em glória. Sua vida não vai ser manifestada nos fracassos, nem nos perrengues, nem nas desgraças, nem nas traições, nem nas lutas. A sua vida vai ser manifestada em glória. Em glória. Porque a sua vida agora está oculta. A sua vida agora está nas mãos de Cristo. Ele é o conduz, Ele que lhe deu vida, Ele que ressuscitou a sua vida. Então a história não lhe marca mais, mas a sua história é marcada pela história de Cristo Jesus. Então, se relacione com esse Cristo. E aí tem um chamado, esse chamado ao relacionamento, esse chamado à contemplação, esse chamado a viver essa vida de Cristo. Então, esse chamado ao relacionamento e não fazer coisas para Deus. Deus chama para o relacionamento e não para fazer coisas para Ele. Nós não somos chamados para fazer coisas para que Deus apareça, mas nós somos chamados para nos relacionar para aquele Deus que se revelou para nós. Nós não somos chamados para fazer coisas para Deus, mas para se relacionar com Ele. E através desse relacionamento, nós fazemos coisas para Deus. Então a contemplação como prioridade, especialmente esse mês que nós vamos entrar amanhã, mês de dezembro, é um mês muito significativo para o cristão. Não porque é a data que Jesus nasceu, ou porque é precisamente o mês que ele nasceu ou não, mas é porque nos leva a justamente a contemplar essa manifestação, essa revelação do Verbo, da Palavra de Deus. É um momento de nós olharmos e vermos que nós estamos ocultos na mão desse Senhor que nasceu. Somos chamados a fazer coisas para Deus, olhando para Deus, olhando para Ele, e não apenas a ter um mês e fazer coisas, e dar coisas, e dar presentes, e fazer boas ações, fazer caridades. Não. Isso é um mês para nós olharmos para esse menino, para esse Deus que faz com que a gente olhe para a nossa vida e só veja Ele o tempo todo. Mesmo antes de nós entregarmos a nossa vida a Ele, mesmo a vida do ímpio, mesmo todos os que vivem debaixo da terra sem reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida, a sua vida está nas mãos do Senhor. Então, é essencial parar. Nós precisamos parar. Nós não conseguimos contemplar, se relacionar, se eu não parar. Por isso, estamos vivendo um tempo de poucos relacionamentos, de profundidade, de intimidade, porque nós não paramos para olhar para o outro. Eu essa semana chamei meus 3 filhos, essa semana não, ontem, coloquei os 3 na minha frente assim e dei um sermão neles. Olha, a pior coisa é ser filho de pastor, que é 1 hora de conversa e eles lá, tudo assim parado. Olha, eu digo, eu quero dizer 2 coisas principais aqui para vocês. A primeira coisa, vocês precisam ouvir. Repitam comigo, ouvir a eles, ouvir. Eu digo isso. Parece que o papai fala com a parede. Eu falo e vocês não prestam atenção. Vocês precisam parar, ouvir. E uma segunda coisa que vocês precisam é confiar. Confiar que o que o seu pai está falando é bom para você. Então, diga comigo, confiar a eles, confiar. Né? Mas a gente não para. E se a gente não para ouvir, a gente não confia.
a gente não entrega, a gente desconfia. A gente precisa gastar tempo. Então é essencial parar. E para que eu possa me relacionar com qualquer pessoa, eu preciso pelo menos de 3 coisas. Eu sempre falo isso. Eu preciso dedicar meu tempo, parar. Eu preciso me esforçar por aquela pessoa. E eu preciso também gastar do meu recurso. Não é só recurso financeiro, mas os recursos que Deus tem me dado, que nós temos usado só para mim. Eu me esforço tanto, eu tenho o direito de me dar isso. Eu tenho o direito de fazer isso para mim. Eu tenho o direito de fazer isso. A gente precisa gastar tempo, esforço e recursos para que eu possa me relacionar. E isso não é diferente com Deus. Eu tenho que ter tempo com Deus. Eu tenho que me esforçar. Você se esforçou para estar aqui. Deus lhe conduziu até aqui, mas para você vir, você teve algumas batalhas para lutar. E para você poder vir, a semana que vem ainda vai ser maiores as lutas para você vir. Hoje, para eu vir para aqui, eu não encontrei a chave do meu carro. Eu vim com de reserva, depois vi que estava na minha bolsa. Quando eu cheguei aqui, há coisas que se levantam e coisas que lhe dificultam cada vez mais, e nós precisamos nos esforçar, porque a primeira coisa é dizer: eu não vou, eu não posso. A próxima eu já sei, vai ter a mesma coisa. Você já sabe o que vai ter no próximo domingo. Você vai chegar aqui, nós vamos dar graça e paz, boa noite, vamos ler o Salmo 49, fazer essa leitura alternada. Você vai se levantar, nós vamos ler os versículos ímpares, você vai ler os versículos pares, nós vamos se levantar, depois nós vamos dar uma exposição daquele texto, depois vamos orar. Após a oração vai ter 3 louvores, depois dos 3 louvores a gente vai pedir para que você sente. Aí vai ter aqui a vida da igreja. Eu venho aqui falar que nós vamos ter o nosso Natal lá na nossa casa, nós vamos ter isso. Depois desse momento eu faço uma breve leitura da Bíblia aqui a respeito dos dízimos e oferta. Depois disso eu digo: vamos ficar em pé para que a gente possa, após o cântico aqui, você possa dar os seus dízimos e oferta, dê os 55 centavos no final. Após isso, vamos cantar o louvor. Depois disso, em pé, ainda em pé, vamos chamar as crianças. Eu vou orar. Após a oração das crianças, eu peço para vocês sentar, as crianças saiam, mais um cântico. Depois do cântico vem a pregação, a leitura bíblica. Após a leitura bíblica, a oração. Após a oração, a exposição da palavra que eu acabei de ler. Após isso, depois que fazer essa exposição, eu vou fazer uma oração final, desafiando a você a aplicar essa palavra no seu coração. Após isso, nós vamos cantar um cântico. Depois desse cântico, eu dou a bênção apostólica. Depois da bênção apostólica, eu vou ali na frente falar com vocês, comer um pouquinho aqui na cantina, e depois eu vou para casa. Se a gente não se relaciona, isso passa a ser repetitivo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia, se você ler ela todinha, a pedagogia de Deus é por meio da repetição. Ele quer fazer isso, porque mesmo fazendo isso, toda vez a gente falta, a gente falha, as dificuldades se levantam. E Ele quer que eu e você saiba quem Ele é. Não tem surpresa com Deus. Ele é aquilo que Ele sempre foi. E o prazer está nisso. O prazer não está em descobrir qual é o próximo passo de Deus, mas o prazer e a certeza é saber qual é o próximo passo de Deus. É saber o que vai acontecer. É saber e ter a segurança que eu chegar aqui vai estar acontecendo do mesmo jeito. Isso traz segurança para nós. Esse relacionamento com Deus é a certeza das promessas de Deus.
Eu tenho a certeza das promessas de Deus na minha vida. Então, a revelação é a conjunção do Espírito de Deus com a palavra de Deus. Cristo, Ele é a revelação. E precisamos contemplar a sua beleza e glória. Nós temos vivendo uma vida, dizer assim, nós queremos novidade, nós queremos movimento, porque nós não queremos compromisso, nós não queremos nos aprofundar, crescer, ter profundidade. Eu tenho que ter uma coisa nova todo dia. Então, melhor é um culto que toda semana se acrescente uma coisa, uma novidade, para que atinja o seu cérebro aí, dê dopamina para você, para que dê adrenalina e para que você seja dopado com informações. O que Deus quer é você saber o que Ele faz. Você chegar aqui e saber o que vai acontecer. Porque a estrela daqui é o relacionamento com Deus, não é o que a gente vai fazer. É o que Ele fez. Você está aqui pelo que Deus fez conosco. E não, você não está aqui porque você vai fazer algo para Deus. Você está aqui porque Ele fez algo para você. E esse relacionamento, e essa amizade, essa contemplação, e se relacionar com Jesus, a pessoa passa a um outro nível de relacionamento. Torna-se amigo de Deus. Veja só João capítulo 15, versículo 15. Veja só o que vai falar lá em João capítulo 15, versículo 15. Jesus chegou para os seus apóstolos. Os seus apóstolos estavam lá. E Jesus diz assim aos seus apóstolos: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados de quê? Amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. O relacionamento com Deus traz intimidade com Ele e nos leva a outro nível de relacionamento. Saber o que vai acontecer, a gente precisa aprender, porque em nossos dias nós desassociamos isso. Nós precisamos estar sempre em movimento com novidades, ou senão não vende, ou senão não desatualiza do mercado, ou senão não vai. A mesma coisa. Você vir aqui, saber o que vai acontecer no próximo domingo, e eu estou preparando, preste atenção, vocês ainda vão saber, se Deus quiser, o ano que vem, todos os textos que eu vou pregar todos os domingos. Vocês já vão saber até os textos que eu vou pregar, do primeiro domingo de 2026 até o último. Porque vocês vão vir sabendo que a estrela daqui é Jesus. A glória seja dada a Ele. Vocês não vão chegar aqui para eu inventar coisas para que vocês possam vir para o próximo domingo. Mas vocês vão vir domingo após domingo, por causa do relacionamento com Ele. Por causa do relacionamento que você tem com Ele. Porque Ele não já nos chama de servos, mas de amigo. Porque o amigo sabe o que vai acontecer, mas o servo não sabe. Então, e o perigo de viver pela ideologia própria faz com que se pague a palavra, se pegue a palavra de Deus, pegar a palavra de Deus, quando a minha vida é traçada pelas minhas marcas, minhas feridas, minhas traições, e quando a minha vida é guiada por isso, eu tento encaixar a minha história na história de Deus. Não, a história de Deus na minha história. Então eu começo a usar versículos bíblicos como pretexto.
e dizer assim: está vendo? Eu tenho que me vingar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que prosperar, para que aqueles que falaram mal contra os filhos de Deus passem miséria. Eu declaro, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu uso a palavra de Deus, manipulo a palavra de Deus para se encaixar nas minhas feridas, nas minhas mágoas, na minha ideia de vida. E esse é o grande perigo da nossa vida, ser conduzida por ideologias políticas, sociológicas, econômicas, qualquer coisa, porque eu vou encaixar a história, a minha história, e tentar fazer com que Deus valide a minha história. Então quero trazer aqui algumas aplicações para nossas vidas, um exercício. Faça um exercício. Escreva alguns fatos que marcaram a sua vida, no seu relacionamento, no seu casamento, na sua vida pessoal. Escreva isso, não para trazer ou mostrar para ninguém, mas para mostrar para Deus. E perguntando a cada ato da história que você viu e marcou a sua vida, onde estava Deus na sua história? Mas sem romantizar, sem dizer assim: eu vi Deus quando eu bati o carro e virei, eu vi uma flor ali, aquela flor de quatro pétalas, era a flor que dizia que Deus fez com que todo mundo vivesse no acidente. Não, é dizer assim: Deus, naquele momento eu não te vi, tu não estava ali, tu deixasse eu bater e fazer com que todo mundo sofresse ali naquele momento. O Senhor me deixou sofrer. Dizer onde o Senhor estava ali naquela história, que me permitiu casar, que me permitiu sofrer aquele acidente, que me permitiu ser traído daquele jeito. Onde o Senhor estava naquele momento, Senhor. E aí você se faz: qual a sua esperança? E aí você olha para aquilo ali tudo e diz assim: o que é que Ele deu esperança e o que é que Ele vai lhe dar esperança para o dia do amanhã? Sua esperança está no Senhor, sua esperança está em Deus conduzir a sua história. Então, que nós venhamos a confiar no Senhor. Eu tenho dito aqui constantemente a diferença da sabedoria e da previsibilidade. O tolo, ele fecha o negócio assim. Um tolo, quando vai comprar alguma coisa, ou quando ele vai fechar um negócio, ele vai dizer assim: eu tenho tanto na conta, a política vai mudar, a economia global, o dólar aumentou, o banco vai me emprestar tanto. A gente faz uma previsão do que pode acontecer, e aí a gente toma uma decisão, sem saber ainda, depois de toda a previsão, sem saber se vai dar certo ou errado. E aí quando dá certo ou errado, você diz assim: o que foi que eu não vi? O que foi que deu errado? É porque o político X ganhou, é porque Trump apertou um botão, veio um negócio na Venezuela e agora a economia está ruim. E aí você vai culpar, no final das contas, as circunstâncias, a previsão que lhe deu a certeza de você tomar a decisão. Então, por mais que você se cerque de previsões, você ainda não sabe se vai dar certo ou errado. Mas o sábio é diferente do tolo. O sábio, ele toma uma decisão sabendo que se der errado ou se der certo, Deus estará lá com ele e não vai faltar nada, como nunca faltou, como sempre Deus cuidou.
Então eu tomo uma decisão baseada não se vai dar certo ou errado, mas eu tomo uma decisão sabendo que Deus estará comigo amanhã. Ele não vai me abandonar. Se der certo, Ele vai cuidar do meu coração. Se der errado, Ele vai cuidar de mim também. Ou seja, o meu coração está no Senhor e não na decisão. O meu coração sempre está em Deus e não na decisão que eu vou tomar. Porque se eu tomo sabiamente, eu não vou chegar lá e dar errado e dizer, onde foi que eu errei? Eu vou chegar lá e dizer assim, o Senhor me deu essa oportunidade aqui. E Ele não me deixou faltar nada, mesmo tudo dando errado, Ele não me deixou faltar nada. Mesmo dando tudo certo, meu coração não está nisso. Não mostra sucesso nenhum na minha decisão. Então não vou me perder, nem se der certo, nem se der errado. Mas o tolo, ele se vangloria, dizendo, deu certo, tá vendo? Eu estava correto. E agora ele vai ser coach. Ele vai dar curso na internet. Ele vai fazer um módulo, 10 passos de como ter sucesso. E aí ele vai dar curso, passar o resto da vez dizendo, olhe para a economia, olhe para a situação política, olhe para isso, porque eu tomei essa decisão e deu certo para mim. E ele vai se vangloriar por aquilo. E se deu errado, ele vai lá buscar o culpado. Mas o sábio, ele vai dar glória a Deus. Deus dando certo ou dando errado. Porque Deus supre todas as coisas na vida dele. Então se relacione com esse Deus. Não fique vulnerável aos fatos, mas fique firmado na rocha que é Cristo. Amém? Vamos orar, curve suas cabeças. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por essa noite. A nossa segurança, ó Pai, não está no que eu faço para o Senhor, mas a minha segurança, ó Pai, está no que o Senhor fez por nós. Então, ó Pai, que nós venhamos a sair daqui nessa noite, conhecendo esse Deus Emanuel, esse Deus que luta as nossas batalhas, esse Deus que nos conduz o tempo todo, nos dando tudo o que eu preciso, não deixando nos faltar nada, ó Pai, e fazendo com que a gente caminhe, que a gente marche, não olhando para as circunstâncias, mas olhando para o meu Criador, olhando para aquele que em meio às trevas era a luz, é a luz do mundo, e a vida está nele, e nada do que foi feito fora dele, ó Pai. Então, ó Pai, que nós venhamos descansar e contemplar quem Tu és, ó Pai. Que o nosso coração não ande agitado, buscando grandes coisas ou coisas demais para si. Mas feito o salmista Davi diz, pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma para contigo, ó Pai. Porque o salmista Davi decidiu a não ter o olhar altivo, nem um coração soberbo, e nem andar atrás de grandes coisas para ele, mas mesmo em meio de grandes vitórias e grande poder que ele tinha, ele não se vangloriou, mas ele descansava no Senhor. Era um rei que confiava em Deus. Então, Senhor, que nesta noite
nós não venhamos a nos vangloriar porque eu estou fazendo diferente do meu pai, porque agora eu conquistei isso, ou conquistei aquilo, porque eu dei certo, porque meu filho dá certo, porque eu acertei. Que nossa história não seja contada pelos fatos negativos ou positivos da nossa vida, mas que a nossa história venha a ser contada pelo Criador, pelo nosso Senhor, por aquele que criou todas as coisas e que se relaciona conosco, o Deus Emanuel, o Deus conosco. A nossa vitória está em Deus, a nossa glória está em Deus, quem nós somos está em Deus, e não pelos meus sucessos ou fracassos, mas em Deus. Obrigado, Senhor, porque minha vida estando em Ti, eu já sei quem eu sou. Eu não preciso de novidade, eu não preciso de nada mais, porque eu já sei o amanhã, e o amanhã é o Senhor em mim, é eu sendo imagem do Senhor, e tendo tudo que preciso, o pão nosso de cada dia, as vestes para vestir, tudo será necessário. Assim eu te agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor.